O que é fé? Smith Wigglesworth. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Hebreus 11, verso 1 e 2. Deus me dirigiu para falar sobre a maravilhosa, gloriosa realidade da sua palavra. Nossa fé deve ser grande, pois só podemos ser salvos por ela. Não podemos subsistir, exceto por ela. Só podemos ser batizados pela fé, e por ela também seremos arrebatados. Portanto, a fé é uma realidade bendita em nosso relacionamento com Deus vivo. O que é fé? É a própria natureza de Deus, é a sua palavra. É o fluir pessoal e interior da bênção divina que se move em cada fibra do nosso ser, até que toda a natureza seja transformada e possamos viver pela fé, mover-nos pela fé e irmos para a glória pela fé. Ela é a vitória. É o glorioso conhecimento de uma presença pessoal dentro de você. É o glorioso conhecimento de uma presença pessoal dentro de você, trazendo-o de força em força, glória em glória, até que você chega ao ponto em que anda com Deus, onde Ele atua por seu intermédio pelo poder do Espírito Santo. Isto é maravilhoso, é glorioso. Deus deseja dar-nos muito mais do que aquilo que podemos perceber por isso. Ele fala sobre a substância das coisas que esperamos, a evidência daquilo que não vemos. No entanto, com os olhos da fé, podemos ver essas coisas em toda a sua beleza e esplendor. A palavra de Deus é de eternidade e a eternidade, e a fé é o seu firme fundamento. Se eu desse a uma senhora um pedaço de tecido, tesoura, linha e agulha, ela poderia fazer uma roupa. Por quê? Porque tem todo o material necessário. Se eu desse ao homem madeira, serrote, martelo e pregos, este poderia fazer uma caixa. Por quê? Porque teria o material necessário. Deus, porém, sem possuir material algum, criou este mundo com toda a sua beleza. Não havia material disponível, mas a palavra de Deus chamou tudo à existência por meio de sua força criativa. Do mesmo modo, se você é gerado da palavra incorruptível que vive para sempre, sabe que em seu interior está a esperança viva e firme, maior do que você, mais poderosa do que qualquer outra força dinâmica deste mundo, pois a fé opera em você pelo poder da nova criação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, com a audácia da fé, devemos lançar-nos na onipotência do plano divino, pois Deus disse: tudo é possível ao que crer. Marcos 9, verso 23. O poder de Deus tem a possibilidade de manifestar-se em sua vida de tal forma que você jamais será o mesmo. Estará sempre indo adiante de vitória em vitória, porque a fé não conhece derrota. Subtítulo: Deus abre a porta da fé. A palavra de Deus levará você a um lugar maravilhoso de descanso da fé. Deus deseja que você tenha um conceito claro do que é fé, como adquire e como conservá-la. Ela faz parte do plano divino, pois leva você à porta pela qual deve entrar. Você deve ter uma porta, pois não pode abri-la por si mesmo. É Deus quem abre, mas Ele deseja que você esteja pronto para entrar e reivindicar as promessas de todas as manifestações do poder divino em nome de Jesus Cristo. Só assim você será capaz de enfrentar e derrotar o inimigo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4, verso 4. A fé viva traz um poder glorioso e personalidade. Ela nos dá habilidade divina, pois é pela fé que Cristo é manifestado em seu corpo mortal, pela palavra de Deus. Ela não permite que você perca o conhecimento que recebeu de Deus e permite que perceba que Ele o transformou de tal maneira que toda a fraqueza, medo, incapacidade, tudo que o leva ao fracasso, não mais existe.
A fé tem o poder de transformá-lo naquilo que Deus deseja que você seja. Só você pode decidir entrar no plano de Deus e crer na sua palavra. A primeira manifestação do plano de Deus foi a cruz do Calvário. Você pode rejeitar, pode resistir. Deus, porém, que o ama com amor eterno, tem seguido sua vida e continuará seguindo você com sua graça, até levá-lo ao conhecimento desta grande salvação. Deus, em seu plano para o bem eterno, pode ter permitido eventos em sua vida que são desagradáveis, algo que o leva ao desespero e ao sentimento de que sua vida não tem valor. O que quer dizer? Quer dizer que o Espírito de Deus está lhe mostrando a própria debilidade para que você clame a Ele. Quando você clamar, Ele lhe mostrará a cruz da redenção. Então Deus lhe dará fé para crer, pois a fé é o dom divino. O mesmo Deus que nos dá esta fé tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Você lembra quando Deus o levou ao lugar da salvação e de como a fé que Ele lhe trouxe ao seu coração um enorme desejo de fazer algo por Ele? E então lhe mostrou aquela maravilhosa porta? Eu fui salvo há mais de 60 anos e jamais perdi o testemunho do Espírito. Se você não permitir que sua natureza esmague sua fé e interfira no plano de Deus, voará alto como as águias. Como é maravilhoso vermos a eficácia do plano divino operando em nós, com a Trindade fluindo através da nossa humanidade, transformando a nossa natureza a ponto de não conseguirmos mais deixar de crer, mas agindo e falando pela fé e cantando louvores a Deus. Não há lugar aqui para a fé teórica, pois Deus nos levou além do plano natural para uma nova atmosfera onde nos escondeu. Subtítulo: A fé é o firme fundamento. Fé é uma posição de progresso, sempre triunfante. Não é um lugar de pobreza, mas de riqueza. Se você vive frutificando, sempre terá abundância. O que diz neste versículo? Os antigos alcançaram testemunhos. Hebreus 11, verso 2. A pessoa que vive na fé sempre tem um bom testemunho. O livro de Atos foi escrito porque os apóstolos deram o fruto da fé ativa. Para eles, a fé era um fato da vida cotidiana. Se a sua vida está na ordem divina, você não somente terá a fé viva e ativa, mas sempre estará edificando outras pessoas no mesmo tipo de fé. Qual é o benefício de pregarmos sem fé? Deus deseja que vivamos nessa esfera gloriosa do seu poder para sempre estarmos em posição de dizer às pessoas sobre o ato que causou aquele fato. Qual é o benefício de orarmos pelos enfermos sem fé? Você deve crer que Deus não negará a si próprio, pois a sua palavra não pode ser negada. Creio que essa mensagem é dada na ordem divina para que você não esteja mais em dúvida, mas perceba que a fé é o firme fundamento. Hebreus 11, verso 1, parte A. Amados, mesmo com toda a fé que temos, não chegamos nem a tocar na parte mais superficial do plano de Deus para nós. É como ir à praia e colocar apenas um dedo na água, com todo aquele vasto oceano diante de si. Deus quer que sejamos levados acima das ondas para longe da praia. Ao conectar-se com este poder sublime, a alma humana conhece a Deus e a glória da sua manifestação em Cristo. A palavra de Deus é eterna e não pode ser quebrada. Você não pode melhorar a palavra, pois ela produz vida. Deus o regenerou para uma esperança viva. 1 Pedro 1, verso 3. Você foi gerado pela palavra que criou o universo. Se você crer nela, constatará que é poderosa. Deus deseja que sejamos poderosos, pessoas de fé, purificadas, um povo comprometido com Deus e que confia nele na fé gloriosa que sempre nos leva acima do lugar comum para habitarmos com ele.